E agora, o momento mais importante do nosso culto. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, vamos aprender com a palavra e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Por favor, quem está comigo aqui no telão, está comigo na transmissão para os que estão online, o tema da mensagem é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, o Salmo de número 37, aleluia, versículos 3 a 5 nós vamos ler. Bíblia Sagrada aberta, no Salmo 37, versículos 3 a 5. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga amém. Então nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Salmo 37, 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui as tuas ovelhas, aqueles que tu compraste, Senhor, por alto preço, por preço de sangue naquela cruz. E eis-me aqui, Senhor, para agora, em teu nome, Pai, falar aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. E por isso eu peço, Deus, para que o Senhor me use mais uma vez. A minha vida, Senhor, está aqui no teu altar para te servir. E eu te peço, Deus, fala aos corações nesta noite, fala ao teu povo, edifica a tua igreja, porque nós precisamos, Senhor, todos nós aqui precisamos te ouvir, precisamos da tua direção, Pai. Estamos indo, Senhor, para o final deste ano, mais um ciclo está se findando e está diante de nós um novo ciclo. E nós queremos, Pai, viver o novo. Nós queremos viver as coisas novas que o Senhor tem para nós. Nós queremos ir além, nós queremos ir adiante. E por isso nós precisamos te ouvir. Nós precisamos das tuas instruções, da tua direção. Que o Senhor coloque em nosso coração o ânimo, o entusiasmo. Que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de avançar. Independente, Deus, do que tenha acontecido neste ano,
que não nos favoreceu, talvez. O Senhor é o Deus que renova todas as coisas, que restaura, que restitui. Que ninguém aqui, Senhor, fique preso a passados de dor, de sofrimento, de tristezas. Que pelo contrário, Pai, todos aqui avancem, entregando o caminho a Ti, confiando em Ti, sabendo que tudo o mais o Senhor fará. Usa os meus lábios, Pai. Usa as minhas cordas vocais, o meu intelecto, e que o Teu Espírito que habita em meu espírito fale, Senhor, a partir de agora. Que eu desapareça deste altar e o Senhor seja visto e ouvido pelas Tuas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. E o povo de Deus que orou comigo diga: a Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Muito obrigado mais uma vez todos que estão trabalhando, me ajudando, que estão comigo. A Cristo Senhor que está servindo. Meus irmãos amados, igreja bendita, igreja santa, igreja pura, sem ruga, sem mácula, gloriosa, povo do Senhor, povo de Deus, ovelhas de Jesus Cristo, aqueles que são amados por Deus, foram predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, estão aqui agora respondendo ao seu chamado, sendo justificados e glorificados pelo próprio Deus. O salmista escreve: confia no Senhor, agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor. Mas antes ele escreve: alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Você sabe que a nossa vida, amado, ela tem que ser toda ela uma verdade. A nossa vida e na nossa vida não pode haver isso aqui de mentira. Eu, pastor Emílio, odeio mentira. Por quê, pastor? O Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo odeia mentira. Então nós, como cristãos, como povo de Deus, não podemos permitir isso aqui de mentira na nossa vida. Você sabe que todo final de ano o teu pastor te ensina a respeito do que você deve ensinar para os teus filhos em relação ao Natal. Eu não posso deixar passar, eu tenho que mais uma vez, estamos chegando no final de ano, eu tenho que lhe ensinar. Porque é algo que nós ensinamos aqui na salinha, na escolinha para as nossas crianças. Porque uma mentira ensinada, mas depois ela dá trabalho para ser quebrada e ser plantada a verdade. Tudo que nós recebemos na nossa vida como mentira, você sabe quanta mentira você recebeu e como deu trabalho para a verdade entrar no teu coração. É trabalhoso. E a questão de Papai Noel, amado, é outra coisa que é complicado, porque tem criança que acredita cegamente em Papai Noel. E é uma mentira. Então a criança, depois ela cresce com isso, e depois ela, lá na frente ela vai sofrer quando ela descobrir a verdade. Então nós aqui cuidamos das nossas crianças, e desde pequenininho nós dizemos para elas: Papai Noel não existe. Papai Noel é uma mentira que o mundo criou para roubar a glória do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Natal, amado, ele celebra o quê? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode celebrar outra coisa. Mas o mundo faz o quê? Rouba a glória daquele que é devido, que é Jesus. Então aqui nós ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças, que o Natal é Jesus. Natal não é Papai Noel. Papai Noel é uma mentira do diabo. Fazemos confraternizações, trocamos presentes, é gostoso, é saudável.
Amém? É saudável, é gostoso. Família se reúne. Nós pregamos aqui para as famílias se reunirem no Natal. Tanto que Natal é para a família e o Ano Novo. Ano Novo é com Cristo. Ano Novo você se programa para passar aqui na igreja. Entende? Então, o Natal é família. Por quê? Celebra o quê? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta igreja celebra o Natal. A pastora, esse ano, falou, amor, eu não sei se eu ponho árvore, se eu ponho enfeite. Eu falei, fica à vontade para você decidir. Todo ano nós colocamos uma árvore de Natal aqui, enfeitamos ali. Não tem problema nenhum, não é pecado. Mas nós não pregamos Papai Noel para as nossas crianças. O Natal, o verdadeiro significado e sentido do Natal é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nenhum tipo de mentira entra no nosso lar. Nenhum tipo de mentira. Porque se eu aceito uma mentirinha achando que aquilo é bom, eu estou glorificando Satanás, que é o pai da mentira. Entende? Então nós não glorificamos Satanás. Alimenta-te da verdade. Então eu quero hoje tratar com você sobre estas palavras do salmista. E eu quero tratar isso com muita paz, com muita tranquilidade. Eu quero falar com você sobre esse assunto, lembrando que tudo que nos é ensinado é processado pelo nosso cérebro. Até porque o culto é racional. O que acontece aqui, amado, é sobrenatural. Mas o culto é racional. Então, ele é processado pelo nosso cérebro. E você sabia que o nosso cérebro possui 86 bilhões de neurônios? E o nosso cérebro processa de 10 a 80 mil pensamentos por dia. O nosso cérebro regula aproximadamente 100 mil batimentos cardíacos a cada 24 horas. Neste ano, eu realizei um exame de coração, né? Fiz um monitoramento cardíaco e foram registrados em 24 horas 115 mil batimentos do seu pastor. Eu falei, meu Deus, 115 mil batimentos em 24 horas. Eu achei assim, eu não sabia que era esse número. Então veja que está conectado ao nosso cérebro. É o cérebro que controla o nosso batimento cardíaco. Então, o nosso cérebro ele também controla cerca de 20 a 25 mil inspirações e expirações de ar por dia. O nosso cérebro controla cerca de 600 músculos que nós temos no corpo. Esse órgão que pesa um pouco mais de 1 quilo. E que também manifesta na sua vida a mente de Cristo. É aí que se manifesta a mente de Cristo. É no nosso cérebro. 1 Coríntios 2,16, Paulo escreveu, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga isso, eu tenho a mente de Cristo. Uau! Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós somos o que nós pensamos. Diga, eu sou o que eu penso a meu respeito. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então veja que é tudo na mente. Então este altar te ensina a pensar da maneira correta. Te ensina a pensar com a mente de Cristo. Para quê? Para que você viva uma vida abundante e tenha respostas para suas dúvidas existenciais, até porque todo ser humano
tem dúvidas existenciais. Mas o altar de Deus tem que trazer respostas para essas dúvidas. Amém? E só a graça de Deus tem esse poder. Isaías 56, versículo 7 diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta igreja, este lugar que você está é chamado casa de oração. Não é casa de show. Aqui é casa de oração. A igreja do Senhor, amado, deve ser lugar de oração e de respostas a essas orações. Amém? Então nós somos um povo que ora a Deus e Deus responde essas orações ao nosso espírito e nos dá direção. Provérbios 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Confia. Olha para quem está do seu lado, com todo respeito, diz para ele, diz para ela, confia no Senhor. Confia no Senhor. Mas de que forma, pastor? De todo o teu coração. E Ele endireitará as tuas veredas. Porque no versículo 6, nós vamos ler daqui a pouco, o Senhor revela que Ele é quem endireita os caminhos tortuosos na nossa vida. Hebreus 10, 35 a 39 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa, grande galardão. Com efeito, tendes necessidade. Então veja, há uma necessidade do quê, pastor? De perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se abandonar a fé na graça, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, se Deus nos colocou aqui para ouvirmos a sua palavra, para conhecermos a sua palavra, para entendermos o que é a revelação da graça, é porque Ele tem um plano para nós. Ele tem um propósito com as nossas vidas e Ele vai fazer, ouça, Ele vai fazer com que saibamos quais são os seus planos para cada um de nós. Amado, eu vou dizer algo para você. Nenhum de nós estamos ainda onde Deus quer nos colocar. Estamos todos indo para onde Ele quer. Mas eu declaro em nome do Senhor, todos nós estaremos onde Ele deseja. Todos nós estaremos realizando o que Ele quer com a nossa vida nessa terra. Eu creio nisso. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Então nós não podemos vacilar, nós não podemos deixar de confiar, e nós temos que perseverar. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Por isso nós não podemos retroceder. O salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Então quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu tenho que aprender a confiar. Né? Se eu digo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, então agora confia. Porque o mais, Ele fará. Aí tem pessoas que dizem assim, eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas ela está tentando conduzir a própria vida. Ela está tentando dar os jeitinhos. Não entregou nada. Porque aquele que entrega, confia. Entregou, confia. Todos nós, amado, temos lutas. Todos nós temos dificuldades.
Todos nós temos obstáculos na vida. Mas a confiança no Senhor muda tudo. Quando eu confio, quando eu aprendo a confiar, não importa a dificuldade. A alegria sempre vai estar no meu coração. A alegria sempre vai estar no meu coração. Nada vai roubar a minha alegria, porque Deus está adiante de mim. Então é isso a verdade na sua vida. Você tem que aprender a declarar isso, a confessar isso todos os dias. Você tem que acordou, o Senhor já foi adiante de mim, já preparou meu dia, já me deu vitória, venha o que vier, haja o que hager, Deus é por mim. Tiago 1, 5-8, diz assim, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa que, sabe, um dia está crendo, um dia não está, um dia está com ânimo, outro dia está para baixo, um dia está entusiasmado, outro dia não está, um dia está crendo, está declarando a palavra, outro dia fala, ixi, minha vida está um caos, nossa, minha vida está dando tudo errado. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Por quê? Ânimo dobre. E quem tem o ânimo dobre? A Bíblia diz que perdi aqui, peraí. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 7. Volta para mim um versículo, por favor. Aí. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quem é esse homem? O homem de ânimo dobre. Versículo 8. Entendeu? Então, o homem de ânimo dobre não agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? A fé me mantém estável. A fé me mantém perseverante naquilo que o Senhor já me ensinou. Independente do que aconteça. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta, veja, que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, então, perseverou na provação, foi aprovado. Agora, tem pessoas que veem a aprovação, amado, aí não é aprovado. Por quê? Porque não persevera na fé. Não persevera declarando a palavra. Vem um diagnóstico médico. O que nós temos que fazer? Pegar a palavra e... Vem um diagnóstico negativo. Deu uma doença. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o diagnóstico ou vamos pegar esse livro aqui? Esse livro aqui. Porque é ele que vai nos dar vitória. É ele que vai trazer cura. É ele que vai trazer restauração. Então nós vamos permanecer perseverantes e sermos o quê? Aprovados. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a graça de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus, receba para a tua vida. Receba para a tua vida, mas você será bem-aventurado, você será feliz no que você realizar. Creia nisso. Porque aqui você é ensinado a perseverar. Aqui você é ensinado a permanecer na fé. Aqui você é ensinado que o poder de Deus está na tua vida. Ele opera na tua vida, no teu espírito. O poder de Cristo está em você. Diga isso, o poder de Cristo está em mim.
Amém. É isso. Então toda pessoa inconstante não alcança nada de Deus. Mas aquele que persevera, irmão, vai ser bem sucedido no que realizar. Provérbios 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Provérbios 16, 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos. E deve fazer. Amém? Deve fazer. Homem, mulher de Deus, tem que ter planos na vida. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amado, quando você coloca a confiança em Deus, naquilo que você deseja, naquilo que é um sonho para a tua vida, creia que já deu certo. Creia que já deu certo. Este altar é um altar que incentiva o povo de Deus a conquistar, a ir em busca da realização dos seus sonhos. Tem pessoas que quase compraram a casa própria. Tem pessoas que quase trocaram de carro. Tem pessoas que quase terminaram uma faculdade. Tem pessoas que quase fizeram um curso profissionalizante, mas sempre ficaram no quase. E por quê? Eu penso que aquele que confia no Senhor tem os seus desígnios estabelecidos. Porque o Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu sou um pastor, amado, que incentiva o jovem a estudar. Incentivo sempre os meus filhos, em casa. Nosso diácono Vinícius, graças a Deus, esse ano, está se formando na faculdade. Eu creio que no próximo ano ele vai fazer uma pós. A Maria hoje foi fazer uma prova aqui, na escola aqui da cidade, da ETEC. Porque o jovem tem que estudar. O jovem tem que estudar. Sabe por quê, mano? O mundo, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Enquanto o Senhor não voltar, nós temos uma vida para ser vivida nos dias que Ele já determinou para nós. E nós precisamos entender que nós estamos num mundo de competições. É de competição. Então a nossa parte nós temos que fazer. Nós incentivamos os jovens a se profissionalizar, a fazerem uma faculdade, a falar pelo menos uma segunda língua. Eu indico sempre o inglês. Porque você conversa com pessoas que trabalham em multinacional, a primeira coisa que ela fala, assim, olha, se falar fluente o inglês, já está dentro. Então, quem fala a segunda língua, o inglês, de forma fluente, já tem uma facilidade a mais numa entrevista de emprego. E nós incentivamos aqui os nossos jovens a se dedicarem a estudo. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para... Amado, hoje na internet eu acredito que tem curso gratuito de inglês. Você pode fazer uma tarefinha por dia lá, você vai aprimorando.
Então nós precisamos saber que Deus tem o melhor para a nossa vida. E Deus quer que vivamos este melhor. Mas eu também preciso saber que nada vai ser totalmente de graça. A graça o Senhor já nos deu. E agora? Agora eu tenho que, com esta graça que está sobre a minha vida, alcançar, realizar, conquistar. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Se eu sentar ou deitar na rede, e como eu sempre digo, e esperar o anjo me trazer o cheque assinado, Jeová Jireh, e falar, olha, é para você, não vai acontecer. Não vai acontecer, mas eu sei que Deus tem riquezas para todos nós aqui. Eu sei que Deus tem riquezas, porque é Ele que nos dá força, como diz a palavra, para adquirirmos riquezas. Então eu tenho que ir para cima, como diz os nossos jovens aqui do Efatá, Vamos para cima, porque para baixo é contramão. Então vamos para cima. Mas pastor, o senhor fala que Deus dá para os seus enquanto dormem. Falo mesmo, está escrito. Está escrito. Mas só que você não pode dormir o dia inteiro. É para dormir de noite. Tem irmão que trabalha à noite aí. Então eu vou dar um desconto, tá, irmão? Não trabalha à noite, então tem que trabalhar à noite, tem que dormir de dia. Mas a maioria que eu sei é para trabalhar de dia, então vai dormir de noite. Enquanto você está dormindo à noite, o Senhor está preparando o seu dia. Raiou o sol, meu irmão. Vamos para cima. Vamos para cima, sabe? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aqui o salmista está dizendo o seguinte, olha, se Deus é a tua força, se a tua confiança está em Deus, então não adianta você, levantar de madrugada e depois ir dormir tarde, porque você vai comer um pão que penosamente granjeastes. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha um horário de sono normal, com boas horas dormidas aí, de 7, 8 horas de sono. Amém? A hora de sono é Deus que deu para nós. Deus deu a noite como um presente para nós, para a gente dormir, porque Deus não dorme. Mas nós temos que ter uma noite de sono bem dormida. Para renovar as nossas forças, renovar a nossa mente, o nosso cérebro, enfim. Tem que descansar. E aí? Então não adianta levantar de madrugada, não adianta repousar tarde e depois comer um pão, conquistar as coisas de forma penosa. E aí o salmista continua, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, o que é isso? Enquanto você está dormindo, os anjos de Deus estão trabalhando a teu favor. Estão preparando o dia seguinte, onde você vai despertar e vai receber o que Deus já preparou a teu favor. Isso é maravilhoso, irmão. Agradeça a Deus. Isso é maravilhoso. Mas eu não posso ficar na cama até meio-dia. Não posso. Olha o que Provérbios 6, versículo 6 a 11 diz, olha. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem muita gente que precisa aprender com a formiga. Por quê? Adoro um travesseiro, adoro um colchão. Não pode ver uma cama que já dá sono. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Versículo 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá, olha que coisa séria, a tua pobreza.
como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Nós somos pessoas que têm ânimo e entusiasmo para trabalhar, para ir para cima, irmão. Para ir para cima. O Salmo 128, 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz, feliz serás. E tudo te irá bem. Tudo te irá bem, meu irmão. Tudo te irá bem, minha amada. A sua família vai viver as bênçãos de Deus. Tua casa vai viver as bênçãos de Deus. Porque é assim que Deus abençoa um homem ou uma mulher de Deus que teme ao Senhor. Então Deus reprova o preguiçoso. Deus não ama preguiçoso. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então coloque Deus em tudo na sua vida. Reconhece-o em todos os seus caminhos, irmão. Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. Não te perturbes. O Senhor é teu auxílio. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor deseja o nosso bem. O Senhor Jesus deseja o nosso bem, irmão. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. A nossa vida está totalmente na mão de Deus. A nossa vida é do Senhor. Então é Ele quem determina os nossos passos, é Ele que nos dirige. Então Ele nos dá a direção. Ele coloca no nosso coração o desejo. Ele coloca no nosso coração a meta, o objetivo. Então você não pode ter medo, você não pode ter dúvida. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu não sei se é isso que Deus quer para mim. Amado, se você já tem isso no teu coração, saiba que foi Deus que colocou aí. É algo justo, é algo honesto, é algo louvável, é algo puro. É Deus. Deus não vai colocar no teu coração nada ilícito. Deus não vai colocar no seu coração algo impuro. Estão entendendo? Coisa certa, coisa honesta, lícita, honesta. É Deus. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da vossa mente, renovação dos vossos pensamentos. E essa renovação se dá como? Através da revelação da graça de Deus. Só a graça de Deus tem poder para renovar os nossos pensamentos, amor. Se não for a revelação da graça de Deus, a pessoa não sai do lugar. Eu sou a prova viva disso, amado. Eu fiquei, graças a Deus não foram muitos anos, mas eu fiquei 2 anos e meio como pastor legalista, com uma vida que andava em círculo. Minha vida andava em círculo. Deu dentro da igreja. Já era pastor. Aí a minha esposa, para afirmar aquilo que eu estou dizendo. A gente tinha uma vida destruída. A nossa vida era de tristeza, era de derrota. E aí a graça de Deus nos alcançou e transformou.
Transforma, porque só a graça transforma. Só a graça dá alegria em viver. Traz alegria, porque ela traz respostas. E aí enche o nosso coração de alegria. De fato, o Evangelho, não é? Boas novas de grande alegria. Em Lucas 10, 38 a 42 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Nós cantamos aqui hoje. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta ficou irritada com Maria porque ela estava aos pés de Jesus. Você sabe que as pessoas se irritam conosco quando a gente fala que nós vamos para a igreja. Tem muita gente que se irrita mesmo. Eu não saio da igreja. Eu não saio da igreja. Olha a resposta de Jesus para Marta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você escolheu a boa parte, meu irmão. Você escolheu a boa parte, minha irmã. Isso não vai lhe ser tirado, diz o Senhor. Então, nós precisamos entender. Sempre nós teremos afazeres. Sempre. Enquanto estivermos respirando, sempre terá coisas para fazer. Sempre haverá trabalho. Sempre haverá responsabilidades. Sempre haverá compromissos. Mas o Senhor nos ensina a descansarmos nos seus pés e aprendermos com Ele. Ele nos ensina a sermos totalmente dependentes dEle. A nossa confiança não está na nossa força ou na nossa sabedoria. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Nossa força, nossa capacidade, nossa suficiência vem do Senhor. O Salmo 20, versículos 7 e 8 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Uau, uau. Com a permissão do Espírito, eu vou trazer algo aqui. Uns confiam no próprio poder, uns confiam no seu status, uns confiam no seu dinheiro, uns confiam nos seus diplomas, uns confiam em outras pessoas. E o versículo 8 diz que eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. A nossa força não está em dinheiro, não está em pessoas, não está em nada deste mundo. A nossa força está em Cristo. 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata. A lei é condenação e morte, amado. E só a graça vivifica. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nossa fé está em Deus. Nossa fé está na revelação da sua graça. E por isso nós não deixamos de confessar e de declarar a verdade de Deus a nosso respeito. Somos cabeça e não cauda. Estamos por cima e não por baixo. Temos para emprestar e não tomar emprestado. Pastor, você por fé vai viver isso, sim. Você por fé vai viver isso, sim. Talvez porque a nossa mente é o campo de batalha. Eu digo aqui o que você é, conforme a Bíblia diz. E aí, se você não tem a mente de Cristo ativada, você não recebe e fica, não, o pastor está falando que eu tenho para emprestar. Não, não tenho para emprestar, então eu não vou receber isso para mim. Vai receber sim, porque é teu direito. É promessa do Senhor para o povo dele. Ter para emprestar e não tomar emprestado. Então pode ser que hoje não tenhamos, mas amanhã nós teremos. Para emprestar a muitas gentes, como diz a palavra. Então, nós declaramos e confessamos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E por que nós declaramos e confessamos? Porque nós confiamos em Deus. Porque nós confiamos nesta palavra. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então é dessa forma que nós nos portamos, com firmeza. É com firmeza, igreja. Não é titubeando. É trazendo para a nossa vida, dizendo, é meu direito. Aquela cruz, aquele sacrifício que o meu Senhor fez no Calvário foi por mim. Hebreus 11:1-3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Então, você tem que ter a certeza de que aquilo que Deus está dizendo a teu respeito vai viver, você vai viver, vai se cumprir. A tua descendência vai viver, tua descendência vai ser poderosa na terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Como eu acabei de dizer aqui, todos nós aqui temos um plano estabelecido por Deus. Todos nós aqui temos um propósito que Deus escreveu. E vai se cumprir, irmão. Vai se cumprir, irmão. Eu tenho certeza disso. Fé. Certeza. Convicção. Como eu sempre digo, nós não estamos jogados aqui. Neste mundo, nós somos colocados aqui por Deus. E nós não estamos reunidos aqui na Cristo Vive Bolso por um acaso. Porque Deus nos atraiu aqui e nos colocou aqui juntos para andarmos na direção que Ele nos dá. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu hoje não tenho para emprestar muita gente, mas eu tenho certeza que eu vou ter. Está entendendo? Hoje eu sei que eu vivo aquilo que não é ainda o que Deus tem para mim. E eu tenho certeza que o que Ele tem para mim eu vou viver. Nada vai tirar essa certeza de mim. Nada vai tirar, mas pastor, e as dificuldades e as lutas? Vai ter até o fim da nossa vida. E são essas lutas, essas provações que vão nos fazer cada vez mais fortes. Sabe aquele ditadinho que diz para o que vem para me destruir não me destrói, me deixa mais forte?
É assim o ditado? É, né? Aquele que vem para me matar não me mata, me deixa mais forte. É assim a nossa vida. Os gigantes que vêm para tentar nos matar, amado, eles vêm para nos fortalecer. É um propósito de Deus para nos tornar mais fortes. Então Deus permite os gigantes na nossa vida. E aí quando eles caem, aí Deus vem e fala, viu? Eu sou contigo, você pode. Você pode, eu sou contigo. Vai, continua indo. Não para. Diz pro irmão que está do seu lado, não para, vai para cima. Vai para cima, fala. Vai para cima, que para baixo é contramão. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E aí aqui agora, irmão, isso aqui é lindo. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você está entendendo por que vai começar a aparecer coisa na sua vida? Você está entendendo por quê? Por que Deus está dizendo isso aqui? Porque hoje você não está vendo nada. Mas você está recebendo uma palavra que tem o poder de trazer à existência aquilo que já está pronto. É pela fé! É pela fé que vai passar a existir as coisas que ainda não aparecem. E são coisas boas, igreja. São coisas boas. Então, dependência de Deus é a base da nossa vida. Dependência de Deus. Nós não temos vergonha de declarar isso. Que nós dependemos de Jesus. Nós não temos vergonha de dizer que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Que nós somos dele, que nós vivemos por ele, vivemos para ele. Nós não temos vergonha da sua palavra. Pelo contrário, nós amamos a palavra do Senhor. Romanos 1, 16 e 17, Paulo disse, pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela lei. O justo viverá por fé, somente. 1 Coríntios 1, 18 a 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, aleluia, salvar os que creem pela loucura da pregação. A mim e a você, que cremos nesta loucura da pregação. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não importa o momento da vida, não importa a situação, importa que Deus é por nós. Deus é por nós, e porque Deus é por nós, amado, nós sempre daremos frutos para Deus. Isaías 55, 8 a 11, estou indo para a reta final da mensagem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Amado, você está entendendo o que Deus está já mostrando para a igreja? Que vem coisa grande aí. Vem coisa grande aí, irmão. Deus já está dando sinais de que coisas grandes estão para sair à luz. Ele está dizendo assim, olha, os seus pensamentos não são.
os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Uau! Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí eu digo para você, aquilo que nós tentamos imaginar do que Deus pode fazer na nossa vida, Ele vem e diz assim, viu, eu vou fazer muito mais que isso. É Ele que está dizendo, não sou eu. É o Espírito Santo a falar aqui, se você acredita nisso. É o Espírito Santo que está dizendo, viu? Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está imaginando. Mas o que eu vou fazer vai ser muito mais alto. Vai ser muito maior. Aleluia. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, tá vendo? A fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí agora você vai entender. Assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra de Deus está saindo da boca dele para o teu coração. Aí ele diz, não voltará para mim vazia. Ou seja, ele diz, a chuva e a neve que caem do céu, que descem do céu, para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra. Essa palavra está regando o teu coração. Essa palavra está regando o teu coração. O teu pensamento. Essa palavra está alinhando a tua mente à mente de Cristo. Uau! E por isso o Senhor diz, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É Ele que diz. É o Senhor quem diz. Você é terra boa. E a palavra está regando essa terra, que vai frutificar muito para Deus. Irmão. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Quem bem utiliza vai comer bons frutos. E como que eu utilizo bem a minha língua? Declarando as promessas do Senhor. Confessando o que é meu por direito. Longevidade, saúde, alegria, paz, prosperidade, abundância, riquezas, honra. Promessas. Quem bem a utiliza, comerá do fruto. Por isso esse altar te ensina o que você deve falar com a tua língua. Tiago 3, 5 a 12. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Amados, você tem noção disso? Que um crente pode colocar sua própria vida num enxama de inferno? Um crente, se ele não souber usar a língua para confessar as bênçãos do Senhor, se ele não souber usar a sua boca para declarar as promessas de Deus, se ele não conhecer o que está escrito aqui a seu respeito, ele pode colocar a própria vida em chamas de inferno. Porque o poder da vida e da morte está na onde? Na língua. Por isso, igreja, nunca murmure.
Nunca murmure. Olha para quem está do seu lado com muito respeito. Com muito respeito. Diz para ele, diz para ela. Não murmure. Não importa o que aconteça. Dê glórias a Deus. Pastor, mas tem situação que é... Irmão, eu te amo. Dê glórias a Deus. Não reclame, não murmure. Deu uma martelada no dedo batendo o martelo. Glória a Deus. Entendeu? Não xingue, não reclame, não murmure, porque senão você vai trazer chamas de inferno para a tua vida. É o que a Bíblia ensina. Então use bem a sua língua, use bem os seus lábios. Versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Só essa palavra tem poder de domar a língua. Só o Espírito Santo. Versículo 9. Olha a Bíblia dizendo aqui, olha. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Cuidado com a boca, cuidado com a língua. Pro teu bem, pro teu bem. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Pastor, mas às vezes eu estou numa roda que está todo mundo falando umas palavras chula, palavrão. Eu, para não ficar de fora, eu falo também. Para começar, você nem tinha que estar no meio desse povo. Para começar. Você tinha que estar longe dessa roda de escarnecedor, porque só fala palavrão quem não é santo. Então você é santo. Diga, eu sou santo. A minha vida é santa. A minha língua é santa. A minha boca é santa. Porque Jesus é santo e habita em mim. Irmão, reta final. Texto final para selar a mensagem. Provérbios 1. Versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então veja, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então o homem, a mulher, quer ser uma pessoa sábia? Teme a Deus. Teme a Deus. Quer ser sábio? Teme a Deus. Se não teme a Deus, vai ser tolo. Então, temor do Senhor é o princípio de saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí o versículo 29 diz, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto, veja, do fruto. Língua, palavras, confissão, declarações de vida, de futuro, do que é, do que não é. Então esses que recusaram, desprezam
eles também comem frutos. Mas frutos ruins. Frutos amargos. Não doces. Frutos estragados. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Por isso que eu disse aqui, amado, a nossa suficiência, ela é total em Jesus. A nossa dependência, ela é total em Jesus. Nós não nos guiamos pelos nossos próprios conselhos. Aquilo que achamos. Repito, o que eu acho é trapo de imundície. Com todo respeito, o que você acha é trapo de imundície. Porque a Bíblia diz isso. Então, o que Deus diz é verdade pura e absoluta, para nos dar uma vida em abundância. Agora, se recusa, se despreza, vai comer fruto também. Vai viver os dias aqui na terra também. Segundo o seu procedimento, se fartando dos seus próprios conselhos. Versículo 32. Os nécios, esses que desprezam, que rejeitam, são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Então, está aí fora a sociedade. Está aí fora uma sociedade inteira que rejeita a palavra do Senhor, despreza o ensino de Deus e vivendo com uma impressão de bem-estar. As pessoas aí fora vivem assim. Elas querem transmitir uma impressão de que elas estão bem, mas elas estão destruídas. Elas estão aos poucos morrendo de fato com o vazio existencial dentro de si, porque só Jesus pode preencher esse vazio. E o versículo 33 que eu amo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. Aleluia. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Nós confiamos nele. E sabemos que o mais Ele fará. A seu tempo, a seu modo. Nós descansamos em Deus. Nós não permitimos que a nossa alma se abata, fique perturbada. Não, nós aquietamos a nossa alma, descansamos em Deus, confiamos de fato em Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O mal está aí fora todo dia. Todo dia. Não pense você que esse mal ainda vai vir ao mundo. Já está. Mas quem dá ouvidos a Deus vive sem temor deste mal, porque é guardado por Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. E o livra. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, Senhor, mais uma vez a tua palavra foi entregue ao teu povo. Mais uma vez, aquilo que o Senhor ordenou foi obedecido aqui neste altar, Pai. E por isso, Deus, eu te peço
com todo o temor, com toda a submissão, com toda a humildade, eu peço, Deus, para que esta palavra que regou a boa terra, que é o coração dos teus filhos, que ela dê frutos, que ela frutifique, Senhor, na vida das tuas ovelhas, nos lares, nas famílias, e que haja testemunhos, Pai, que haja testemunhos de grandes bênçãos, de vitórias, Pai. Nós somos um altar que tem prazer, Pai, de testemunhar o teu poder na nossa vida. Nós somos um altar que tem prazer, Pai, de glorificar o teu nome com os teus grandes feitos. E assim eu oro, Pai, por esta semana que já começou, onde amanhã já adentramos no mês de dezembro de 2025, último mês deste ano, o qual eu declaro, Pai, que será um mês de grandes vitórias, de grandes bênçãos, de grandes mudanças em nossas vidas, Pai, transformação de vida, porque eu creio que a Tua palavra, Senhor, está voltando para Ti, ó Deus, com a fé ativada naquilo que o Senhor enviou. Eu creio, Pai, que os Teus filhos estão crendo, estão recebendo, e por isso ela está voltando para Ti, Deus, já com a preparação daquilo que o Senhor vai fazer para manifestar em nossas vidas. Eu creio, Pai, que o Senhor já está dando ordem aos Teus anjos para realizar no nosso meio, para realizar coisas grandes, coisas inimagináveis. Obrigado, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós entregamos o nosso caminho a Ti, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem o que é melhor para nós. O coração do homem é enganoso, Senhor, mas o Senhor é quem esquadrinha o espírito. É o Senhor quem sonda o nosso coração. E assim eu declaro, Deus, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, as mais ricas bênçãos, Pai. Aquilo que o Senhor deixou escrito em Sua palavra sagrada, como promessas para o Seu povo. Eu declaro em Teu nome nesta noite, Jesus, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida de grandes realizações. Os casamentos desta igreja, Pai, cada vez mais fortalecidos no Senhor. Os casamentos desta igreja, Pai, os casais desta igreja, cada vez mais fortalecidos no Senhor, servindo a Ti, Pai, com amor, com gratidão, com envolvimento, com firmeza, perseverantes na fé. Assim, Deus, eu oro pelos nossos jovens que almejam, Senhor, um relacionamento, almejam, Senhor, constituir famílias. O Senhor já tem tudo preparado, Pai, eu creio. E será o melhor. Será o melhor. Relacionamentos de paz, relacionamentos de alegria, de respeito, com a obediência à Tua palavra, Senhor, com o temor do Senhor, porque é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, por esta igreja, pelas Tuas ovelhas. Obrigado por esse momento precioso que o Senhor nos concedeu. Obrigado por este conhecimento que chegou ao nosso espírito.
Guarda, Senhor, as nossas crianças. Guarda, Senhor, a nossa descendência, Pai. Livra, Senhor, de todo mal. Livra o Senhor de toda investida maligna, de toda cilada maligna. Livra, Senhor, os nossos jovens dos males que existem nas redes sociais. Livra, Senhor, as nossas crianças, Pai, de todo vício maligno. De todo vício maligno que o inimigo tenta plantar desde cedo na mente das nossas crianças. Que os nossos filhos, Pai, cresçam no temor do Senhor. Que os nossos filhos cresçam, Pai, aprendendo com a Tua palavra, recebendo e se alimentando da verdade. Que toda mentira, Deus, seja destruída. Que toda mentira seja rechaçada dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa família. Nós não queremos ter nas nossas tendas nada amaldiçoado. Nada amaldiçoado. Nós queremos nas nossas tendas a Tua bênção, Senhor. A Tua bênção nós queremos na nossa casa. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela saúde perfeita do Seu povo. Obrigado pela alegria, pela paz que reina neste lugar. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o povo de Deus que orou comigo e recebe, diga amém. Amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Vamos louvar o Senhor. Encerrar nosso culto, amém? Uau, Deus falou com você? Amém. Graças a Deus, mais uma vez Deus falou conosco. Vamos louvar. Eu creio. Você crê? Ele está aqui. O Deus que faz o cego ver está vivendo em mim, está vivendo em mim. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Oh Deus.
Aquele que era e há de vir. Oh! Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O nosso Deus, o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, Se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti. A igreja. Se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sobrenatural. O Deus que faz em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. A ti, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. A ti, Senhor, toda a glória. Amém, meus amados irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Saímos aqui com a certeza e a convicção de que grandes coisas estão diante de nós. Tenha uma ótima noite de sono, descanso. Sono dos justos, sono doce. Os seus amados Deus dá enquanto dormem. Mas agora o sol está raiando mais cedo, viu? 5 horas da manhã já está dia. Amém? Que você aproveite bem a segunda-feira que Deus já está preparando a teu favor. Amém? Eu creio assim. Enquanto você vai dormir, os anjos vão trabalhar a teu favor e já vão preparar a semana inteira para você, eu creio. Uma semana de grandes bênçãos, grandes vitórias. Vai chegar novidade para você. O telefone vai tocar, meu irmão. O telefone vai tocar com boas notícias. Com boas notícias a teu favor. Receba, porque eu creio, porque Deus aqui falou nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu te amo no amor de Cristo. E nos encontramos aqui, querendo Deus, quarta-feira, às 8 da noite. Com o amor do grande Deus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Todos os santos digam amém. Amém, igreja, graça e paz.
Graça e paz, amados internautas. Ótima noite, ótima semana e até quarta-feira.